Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala aí Espírita. Eu sou Antônio Antunes e seja muito bem-vindo. No programa de hoje, vamos conversar com Rosana Silva. Rosana é integrante do Grupo Espírita Irmão Sobreira, lá em Montes Claros, em Minas Gerais. É colunista da revista Espírita Nosso Lar e também da revista Deus Conosco. É apresentadora do canal, aqui no YouTube também, Estudando Kardec, todas as quintas-feiras, às 18 horas. E também do programa Vida Feliz, da TV Seridó Espírita. Esse programa vai ao ar aos domingos, às 9h30 da noite. Então, antes da gente chamar a Rosana aqui para o nosso bate-papo, quero lembrar você de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo e também compartilhar com os seus conhecidos nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas com as mensagens e com os ensinamentos que a gente acaba aprendendo aqui em cada programa, tá bom? Então vamos chamar a Rosana aqui para o nosso bate-papo. Olá, Rosana, seja bem-vinda. Olá, é uma alegria estar aqui com você, compartilhando a telinha. Queremos abraçar todos os internautas conectados, seja onde estiverem, recebam o nosso abraço fraterno. Rosana, o programa aqui, deixa eu fechar aqui, porque tá um barulho lá de fora. Não sei se está vazando aqui no áudio, né? Mas vamos lá. Eu sempre começo o programa com duas perguntas que são as perguntas mais difíceis do programa e eu não te preparei para isso. eu quero saber de onde você é, né? Qual a cidade você nasceu e qual a sua idade. Essa é fácil. Eu nasci no estado do Paraná, na maternidade de Londrina, mas não vivi em Londrina. E estou com meio século, exatamente 50 anos. Facinho de responder. Ah. Não tenho essas questões com idade. Se eu pudesse, eu já estaria aí com os 90, se Deus permitir, a gente chega lá. Rosana, e você lá do Paraná, você, na sua infância, você já tinha contato com o espiritismo ou não? Não, eu nasci em berço católico, minha mãe é muito fervorosa, aceita todos os princípios da doutrina espírita, mas ela disse que nessa encarnação ainda vai continuar ali com aquela forma que ela gosta, mas é mais reencarnacionista, entende mais da existência de Deus do que muitos espíritas que conheço. Então, é só um rótulo religioso, né? Mas, assim, nascemos nesse berço, sempre muito devotada, principalmente a Nossa Senhora Aparecida, que é um dos nomes de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. E então nós nascemos no estado do Paraná, mas vivemos há pouco tempo, com 6 anos e meio, mudamos para São Paulo, toda a família. E nessa época eu já tinha um irmão mais velho do que eu, 1 ano, e aí aos 15 anos nós tivemos essa mudança de roteiro para o estado de Minas Gerais, quase já na divisória aqui com o Nordeste brasileiro, que é Montes Claros, a capital, né, a gente chama de a princesinha do norte de Minas Gerais, e estamos aqui desde 86, é o estado que mais moramos. Já nos consideramos mineiros, todos nós aqui. E então você teve a sua infância então mais dentro da religião católica. Você disse que sua mãe é uma devota, de frequentadora, ela vai às missas. Vocês quando eram pequenos sempre foram às missas, foi à missa? Queremos falar que a nossa família tem alguns companheirinhos de 4 patas. De vez em quando eles vão entrar aí querendo participar ativamente, viu? Exatamente. Então, dá espaço para eles. Então vamos lá. É só para situar o público. Mas assim, nós seguimos até o catecismo, nós participamos. Fizemos a primeira comunhão. Só que eu tive uma ruptura na minha história com essa relação com a religião que era da nossa família, que foi quando a gente começou a ter as aulas mais intensas de história. Então, quando eu vi as cruzadas, a Inquisição, as coisas
que nós conhecemos muito bem, e eu comecei a entrar em conflito. Não é possível que isso seja uma religião, coloquei para mim, né? Assim, na minha concepção, era muito jovem, isso foi por volta dos 11, 12 anos. Aí parei sozinha, falei assim, ó, mamãe, eu vou continuar lendo o evangelho que eu gosto muito, a Bíblia, mas por hora eu não dou conta de ir à igreja, não. Não estava fazendo nenhum sentido para mim naquele instante. Então eu Tá. mudei para Montes Claros aos 15 anos, continuava vendo ela ir à missa sempre, fazendo as atividades dela, mas ela respeitou esse momento meu, porque eu ficava em casa enquanto ela ia para a missa lendo o Evangelho como ele está na Bíblia. Então, é uma característica interessante, né? Você se afastou da instituição, mas não da fé. Isso. Tinha alguma coisa ligada ao evangelho que era muito forte, e isso eu nunca deixei. Também entrava nos templos religiosos e achava muito estranho cultuar um Cristo na cruz. Aquilo para mim causava uma certa, não sei se é um desconforto, porque eu nunca via Jesus na cruz. Eu sempre via Jesus fora da cruz, caminhando com a gente, ao lado da gente. Então era uma visão muito diferente daquilo que eu via nos templos, né? E me marcava muito, porque era isso que era mais comemorado, né? Ele sangrando, ele nesse momento da crucificação, e isso me gerava realmente um desconforto muito grande. Eu falei assim, esse não é o Jesus que eu gosto, que eu quero seguir. Não é o Cristo que eu aprendi a gostar, né? Então, aí ficou essa luta íntima, porque eu não encontrava esse Cristo em lugar nenhum. Então eu ficava com ele no evangelho e a gente ia seguindo. Até que aconteceu um fato interessante. Não sei se já dá para falar, que me Vamos lá. marcou demais, né? Então, em 94, a gente já estava aqui em Montes Claros, eu já tinha feito o primeiro curso superior, estava nessa luta aí. Nesse meio tempo, assim, é interessante destacar como que é a busca do ser. Porque eu fui em igrejas evangélicas, tudo que você imaginar aí, não essas novas pentecostais, mas as outras, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, todas essas eu fui conhecer para ver se eu encontrava o Jesus que eu estava procurando. Não encontrei. E nesse meio tempo eu li budismo, eu li Alcorão dos muçulmanos, eu li tudo que você puder imaginar de crença que existe. Teve esse lado bom do estudo, da leitura, que eu sempre gostei muito de ler, que é uma característica completamente diferente de todos aqui de casa, né? Ninguém gosta de ler. Então, foi muito bom e produtivo. Me ajudou demais e me ajuda demais essa parte da leitura das religiões e da sua história. E aí também não encontrava sentido em nenhuma dessas. Eu gostei muito do budismo, mas essa questão de muita movimentação de rituais e de situações que existe, a gente percebe muita ênfase, né? No muçulmano, muito bonito, mas a questão da forma como é cultuado a divindade também não era interessante no meu caso, mas para milhões de pessoas isso é maravilhoso e isso atende, né? Mas em 94 aconteceu um fato que me marcou muito, que foi a novela A Viagem. Eu estava muito nova, e essa novela, ela veio, assim, justamente com outro fato histórico que marcou muito a história do mundo, não só do Brasil, que foi o retorno do Ayrton Senna para o plano espiritual. Então, Sim. aquilo me causou uma ressonância muito grande. Eu estava o quê? Em 94, eu estava com 23 anos. Eu sou de 71. E, assim, me veio um conflito muito grande. Eu falei assim, gente, mas como que uma pessoa tão nova, no auge do sucesso, no auge da sua profissão, parte de forma tão repentina? E aí, justamente com esses questionamentos, a TV aberta começou a passar A Viagem. E aí foi o trampolim, começou a aparecer lá as obras de Kardec, a gente frequentava na época a biblioteca principal da cidade de Montes Claros, que é um centro cultural,
e começamos literalmente a devorar a codificação. Em uma semana eu li todos os livros, e depois eu falei assim, e agora? Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Porque agora eu conheço o conteúdo, agora eu encontrei, ou seja, eu ia lendo o livro dos Espíritos, tem gente que questiona algumas falas, alguns posicionamentos, algumas expressões da espiritualidade respondendo a Kardec. Não, eu só ia, é isso mesmo. Por que o povo não fala o que está escrito aqui? É isso. E aí era muito interessante essas reações, e nenhuma em contradição. Eu falei assim, me encontrei, é isso. Então, o Livro dos Espíritos foi e é ainda um companheiro, e eu percebo que ele é um inesgotável, uma síntese do conhecimento humano, e eu acho que a gente vai levar aí umas boas encarnações para conseguir decifrá-lo em totalidade. A gente está na superficialidade ainda, mas vamos chegar lá. Então foi mais ou menos assim o início. Mas antes disso você não tinha nenhum conhecimento da doutrina? Nada? Não tinha nada. Nem da existência Zero. dela? Nem passava pela cabeça existências múltiplas. Ouvia muito falar, né? Na idade juvenil, você vê muitas coisas a respeito de magia, astronomia, astrologia, e na nossa intimidade, o sonho pessoal era ser a estudante de astronomia. Tinha uma ligação muito forte com esse lado científico, espacial, exploração dos multiversos agora, né? A gente nem pode falar que é o universo, que são vários, pelo que a ciência já está descobrindo, já num desdobramento do que a ciência espírita já colocou desde meados do século XIX, que então isso me encantava muito. Até hoje, ontem mesmo caminhando, você vê tanto tempo depois, estava começando a escurecer e eu estava visualizando Marte no céu, né? E eu falei assim, vocês estão aí, eu estou aqui. Então, assim, esse diálogo é muito interessante, porque a gente acaba encontrando sentido nas coisas, né? Então, olha para o céu e já começa a fazer reflexões que a doutrina espírita engrandece demais nesse momento, né? Você se sente conectado à vida, e não naquela posição que a maioria se encontra diante, até mesmo das crenças que tem, de não compreender muito bem o que é mais natural, que é nascer, viver, crescer, morrer, renascer. Faz parte, né? Faz parte. Então, o desencarne do Ayrton Senna então foi marcante para você ir buscar essa resposta. Você era fã dele? Marcante. Sim, na verdade, assim, o meu irmão mais velho até hoje assiste as corridas de Fórmula 1. Tá. E como eu era a mulher única dos filhos, eu tenho outro irmão mais novo, eu aprendi a gostar muito das coisas que são de meninos. Então, assim, tudo que você imaginar aí de menino eu já fiz. Bolinha de gude, empinar pipa, essas coisas assim. Só não gosto muito de bicicleta. Até hoje eu não sou muito fã. Mas aí aprendi a gostar de futebol. Nossa, hoje eu entendo mais de futebol do que muitos homens por aí. Então, por causa dessa característica. Mas, assim, eu assisti as corridas, passei a ter gosto. E, assim, a conduta dele, pelo menos na pessoa pública, me chamava muita atenção. Então, esse partir deles desaparecer naquele cenário me chamou muita atenção e me fez refletir. Porque a gente vê o cenário, vamos dizer assim, da morte biológica, cada um vê de um jeito diferente. Uma pessoa vizinha sua partir, ela tem ali a vida dela, a história dela, e a gente até compreende, mas quando é uma pessoa de magnitude nacional e mundial, a gente fica assim, né, como foram com os grandes da humanidade. Né, os que gostavam também pararam para refletir um pouco sobre o que aconteceu com Michael Jackson, com o Elvis Presley, essas figuras públicas bem conhecidas, né? E no caso dele foi uma confluência de situações que depois veio logo em seguida a viagem. E aí eu encontrei aí as respostas que tanto estava buscando e ainda estou com elas. Né? Ainda me atendem.
É que assim, pra gente da nossa geração, né, eu tenho 44, né? Então, a morte do Ayrton Senna realmente foi muito marcante, Muito mas mais. foi muito marcante para o Brasil inteiro, porque ele realmente era um grande ídolo nacional, né? A gente estava acostumado a vê-lo na TV todos os domingos, né? Porque as corridas de Fórmula 1 eram transmitidas aos sábados eram a corrida classificatória, né? Madrugada, né? E aí no domingo vinha a corrida. Então, e Uhum, aqui, tem a música muito emblemática, né, da época, né, uhum. do tan tan tan, pô, aquilo era muito Verdade. emblemático, aquilo era, né, que é o tema da vitória. Marcava, né? Marcava. É, e eu lembro também que foi muito triste. Eu senti muito a morte do Ayrton Senna, mas senti mesmo. Eu lembro, assim, é tão marcante, são algumas situações que eu lembro de estar em casa, de ver, eu estava vendo a corrida, vi que aconteceu. Aí eu lembro que eu era jovem, né? Eu estava conversando com uns amigos na porta de casa, e minha mãe saiu de casa e falou: Olha, acabou de dar notícia, realmente o Ayrton Senna morreu, né? E Mas você a vê, eu hora que lembro. aconteceu o acidente eu já sabia, porque a É, posição do pescoço dava a entender que tinha quebrado. Não é, tinha jeito. e foi Eles, realmente. eles ficaram demorando a dar notícia por uma série de Sim, situações, né? Mas, é, assim, o que mais nos toca nessa história toda, e que realmente me marcou, é porque tem alguns detalhes da vida dele e da forma como ele vivia que, assim, para o ser humano é importantíssimo, que é o foco. hum, Qual é o seu foco na vida? Isso ele tinha. E um detalhe, se ele tinha alguma dificuldade, ele vencia. Então, eu não sei se é do conhecimento do público, mas Ayrton Senna teve um tempo que ele pesava 48 quilos. hum, Ele precisava ganhar peso sem ser gordura para conseguir suportar, porque cada corrida, às vezes, ele perdia de 3 a 8 quilos, devido ao calor que era dispensado, né, dentro do cockpit. Então, isso me chamava muita atenção, a rotina dele, a força de vontade, e a gente, depois eu fui fazendo essas conexões com Leon Denis, um problema do ser do destino e da dor, que a vontade é a alavanca propulsora do progresso do espírito, né? Então, isso tudo foi causando muitas conexões em mim, hum. né? Então, ele conseguiu atingir uma potencialidade que o corpo poderia fornecer a ele, mesmo ele sendo muito pequeno, um peso muito pequeno, e isso era muito interessante, né? E Legal. detalhes que a maioria não conhece, né? É, Hoje a gente o, cita até no Despertar das Virtudes a história dele, porque tem alguns estudiosos dos esportes que falam que o caso dele, como também de outros, do Zico, do próprio Pelé, só citando brasileiros, e se forem os artistas, Beatles, eles venceram e tiveram sucesso porque foram persistentes. Treino, 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 treino. Então, enquanto os outros estavam fazendo outras coisas, eles estavam treinando. Então, só para citar, por exemplo, Zico, que está entre nós, Pelé, que também está, eles eram os primeiros a chegarem no campo de futebol e os últimos a ir embora, quando estava escurecendo, já não tinha mais ninguém, tinha apagado tudo. Agora você tem que ir embora, moço. Estava lá, né? No caso de Zico, batendo falta, e ele entra para a história como o maior batedor de falta do futebol brasileiro, com a camisa 10. sim. Então, são detalhes que Uhum. nos mostram que, se nós tivermos o foco e a determinação, nós alcançamos, pela vontade, o progresso, o espírito imortal. E eles são referenciais. Interessante, essas lições, né? E aí Muito, né? aí você então começa a estudar a doutrina. E aí Isso. você começa a frequentar algum centro, vai buscar. Como que foi essa sua Em jornada? 94, não é como é hoje, né? Nós Uhum. fomos descobrindo aos poucos aonde tinham as casas espíritas, que na época eram poucas, depois foram surgindo outras, mas aqui na nossa região é bem diferente do movimento espírita em São Paulo,
ou do movimento espírita em Uberlândia, em Uberaba, em torno de Chico Xavier, ou ou em Salvador, em torno de Divaldo Pereira Franco, ou no Rio de Janeiro, em torno de Raul Teixeira. Aqui é uma região que é de grandes lutas. Então, hoje eu entendo por que eu estou aqui. Não é à toa esse direcionamento e, assim, os reais motivos eu ainda não sei, mas eu tenho noção de que aqui é necessária a nossa presença hoje. Apenas no campo da divulgação do básico, do elementar, que é o mais complexo de compreender na doutrina espírita, que são os princípios, né? E vivenciá-los. Então, a gente buscou as casas que tinham esses nomes, que atendiam a doutrina codificada por Kardec, e encontramos duas, né, nas nossas buscas, no catálogo telefônico. Então, nessa época, tinham telefones a lista amarela. Fixos, a lista amarela. E aí eu encontrei a Sociedade Espírita Allan Kardec de Montes Claros, que fica no bairro aqui São José, bem próximo ao centro, e o Grupo Espírita Irmão Sobreira, que também fica próximo ao centro, no Santa Rita. As duas casas não são as primeiras, nós temos a Casa Máter do movimento aqui, que é a Fraternidade Espírita Canaci, que está aí com seus 76 anos, e essas outras foram derivadas dela, surgiram depois dela. A juventude foi fazer alguma atividade social nesses bairros que eram muito longe do centro, que hoje é tudo centro, né? Porque a cidade avançou muito. E aí, depois que fundaram o Allan Kardec, que é essa que nós citamos, foi fundada também pela juventude o Grupo Espírita Irmão Sobreira, que era no lado oposto do São José, na geografia da nossa cidade. E assim, a primeira casa que nós fomos foi exatamente o Grupo Espírita Irmão Sobreira. Nós fomos lá no estudo, chegamos numa tarde de sábado, a gente lembra como hoje. O atual presidente da casa, que era José Augusto, um dos grandes divulgadores da doutrina aqui na região, hoje ele está em Ilhéus, na Bahia, estava fazendo um estudo sobre ação e reação, causa e efeito. E aí nós gostamos muito, mas assim, não prosseguimos lá. Aí fomos visitar a Sociedade Espírita Allan Kardec para conhecer. E do ponto de vista logístico, de deslocamento, o Allan Kardec me atendia mais. Tá. Era menos difícil chegar até lá, do ponto de vista de transporte, né? E aí a gente foi ficando, ficamos até 98, 4 anos mais ou menos. Em 98 acontece um evento aqui marcante, que nunca deixou de acontecer, eu acho que só esse ano que passou, por causa da pandemia, nós não tivemos, que é o Encontro de Juventude. E a partir do primeiro Encontro de Juventude que a gente teve aqui, nós passamos a integrar o Grupo Espírita Irmão Sobreira. Estamos lá até hoje. Então, basicamente, o nosso início foi assim. Tá. E você vai, então, lá para o Irmão Sobreira, começa a trabalhar lá, e você começa a trabalhar com a juventude? Também. 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 A nossa ligação com a juventude vai mais ou menos assim, intensamente nesse encontro, que era da região toda, um marco aqui para nós, a gente conseguir manter por tanto tempo o encontro, em especial num período tão conturbado, que é o Carnaval. Aí nós trabalhamos durante muito tempo com juventude. Juventude no âmbito do movimento espírita e no âmbito da casa espírita. Mas não era a nossa atividade principal. Do ponto de vista funcional de médium ostensivo, nós não temos essa ferramenta em nós, vamos dizer assim, pelo menos ainda não apareceu. Mas sempre integramos a reunião mediúnica, mesmo não apresentando o fenômeno mediúnico. E sempre trabalhamos na terapêutica da palavra. Então, a palavra me acompanha há muito tempo, a comunicabilidade verbal, e isso vai ser muito intenso. Então, na mediúnica vai ser essa parte, aí falar assim, se você trabalha com a palavra na mediúnica, então é bom se preparar para a tribuna, para as palestras,
Então, a gente começou devagarzinho como facilitador de juventude. A princípio, ainda arrisquei na evangelização infantil, como auxiliar, monitora, mas eu vi que aquilo ali é para espíritos melhores do que eu, na parte da pedagogia, e deixei para essa função que eu acho maravilhosa. Né? A evangelização infantil, para nós, é uma das atividades, todas são importantes, mas essa é fundamental, porque vai levar o espírito aos despertamentos para a espiritualidade desde do início, né? E Desde a hoje infância. até a gravidez já está sendo trabalhada com evangelização infantil. É. Faz diferença. Essa questão eu já conversei aqui com algumas pessoas que trabalham muito com evangelização infantil. Realmente é muito importante, né, você criar o alicerce, né? Sim. Porque o jovem, quando ele chega na sua idade da adolescência, ele tem aquela tendência de se afastar de casa e tem aquela sensação de pertencimento, né? Sim. Nos grupos de jovem dele. Então ele dá mais importância para o amigo, para a amiga, para viajar, né, para as festas, não sei o quê. E aí é nesse momento que ele está saindo para o mundo. E se você construiu todo o alicerce durante a infância, você deu instrumentos para que ele não desvie do caminho, né? Se ele vai desviar ou não, já são Certeza. outros 500, mas você criou uma base para que ele possa, né? Uma base filosófica, de moral e de tudo, para que ele possa, ali naquela fase de teste dele, superar os testes, né? Mas você me falou um negócio aí que eu queria explorar um pouco. Você falou aí da reunião de jovens que é feito durante o carnaval. É interessante isso para mim, porque eu ouvi uma vez dizendo, eu não sei se foi o Divaldo falando, acho que foi o Divaldo falando que as casas espíritas elas tendem a fechar durante o carnaval, porque é feriado. E ele fala que é um momento que deveria estar aberto, né? Porque é Verdade. um momento de muita, vamos dizer, hedonismo da sociedade, né? E aí os processos obsessivos se instalam, né? Então ele Verdade. fala, é o momento que a casa deveria estar aberta. Poxa, e achei muito interessante você fazer uma reunião de jovens durante o carnaval. O Como que funciona? projeto do encontro de jovens, ele nasceu bem antes, quando nós fomos a Belo Horizonte participar de um encontro similar da Mocidade Espírita, ou precursor da União Espírita Mineira. Então, a gente foi algumas vezes, umas 2, 3 vezes, e aí idealizamos o evento aqui a partir de 1988, desculpa, 1998. 98. E então, sempre nesse período ele acontecia. E é interessante que as casas, elas acabaram se integrando, porque eram as juventudes de todas as casas de Montes Claros e região. Então, poderia ser que não tinha atividade na casa espírita, abertas ao público, igual você citou. Mas eles estavam lá colaborando na cozinha, colaborando na manutenção, colaborando na limpeza, colaborando nos lanches, que eram parcerias com essas casas. Então, eles viam e serviam em algum momento ali confraternizando com o jovem, enquanto ele seguia uma programação intensa, que começava no sábado e terminava na terça-feira. Então, eram muitos dias, os jovens dormiam no local, não tinha ligação nenhuma com esses eventos externos, né, que acontecem normalmente nessa época, e era muito interessante, e é interessante. Então, nesse meio tempo da pandemia, esses 2 anos, 2020 e 2021, não foi possível realizar pelas condições que nós já conhecemos. Mas no virtual aconteceram algumas atividades que eles não desconectaram. Então, eles estão aí, mas a gente já não está tão intensamente mais no evento. O evento ele caminha sozinho com os jovens, conforme eles vão aparecendo as lideranças, mas seguindo sempre a filosofia inicial, que é escolher um tema e trabalhar em cima desse tema de forma bem dinâmica. O evento todo, se a gente for ver a estrutura, tem uma ou duas
palestras de 40, 45 minutos com alguém de fora que tem essa habilidade de falar com o jovem. O restante da programação são monitorias de estudos, grupos, rodas de conversa e principalmente focado na atividade artística. Então, a partir de atividades artísticas, nós construímos aquela temática que está sendo desenvolvida. E no final tem um produto disso tudo. Então, é bem dinâmico e todo ano os jovens vão ganhando aí os anos e vão permanecendo, né? E aí eles viram trabalhadores do evento porque querem permanecer na energética do evento, que é muito bacana. Esse tipo de reunião de jovens, ele também acontece dentro da religião católica, né? Sim, E segue mais ou menos essa linha, né? E é importante, né? Porque o jovem, ele gosta de andar em grupos. E ele sempre busca a arte de alguma forma. Nosso movimento espírita ainda tem muito a aprender com essa faixa etária em que o espírito imortal está em experiência. Há pouca abertura para o jovem. Esse período de pandemia, nós descobrimos expositores de 18 anos, de 19 anos, que estão falando muito melhor do que os que estão na estrada, né, já estão aí no campo dos 60, 70 anos, com maior conteúdo, e que se fosse no movimento normal, antes da pandemia, eles não teriam uma abertura na casa espírita, por estarem nessa faixa etária, né? Então, jovens. O jovem, né? Eu acho que, né, a questão da linguagem, né? Eu acho que a doutrina espírita, pelo característico dela, mesmo pela sua densidade do conhecimento, da densidade do que ela traz de informação para a gente, eu acho que é característico disso. O jovem, ele tem uma linguagem diferente. E a internet tem uma linguagem diferente, né? Sim. Então, um dos motivos de eu fazer esse bate-papo mais informal, mais descontraído, é justamente tentar adequar a linguagem, né, para o jovem, né, para tornar mais interessante, né? Porque o jovem é isso que você falou, ele é mais dinâmico, é mais rápido, é diferente. E a gente tem que dar espaço mesmo, né? Lógico, eu acho que tem que estar monitorado por alguém que tem um certo conhecimento maior, né? Mas deixar essa linguagem mais dinâmica acontecer, porque é importante mesmo, né? Com certeza. Então, esse foi o primeiro grande evento, né? Depois nós tivemos, desculpa te interromper. Não, vamos lá. Algo que marcou muito aqui, que foi a primeira turma do estudo sistematizado da doutrina espírita. E eu fiz parte dessa primeira turma. Então, são dois eventos marcantes, esse do jovem e um pouco antes, essa primeira turma piloto, que foi, não sei como que vocês chamam aí, mas aqui é Conselho Regional Espírita e Aliança Municipal Espírita de Montes Claros, que começou com a primeira turma piloto. Então, tinham ali representantes de 2 a 3 no máximo de cada casa espírita. E essa primeira turma, então, teve esse conjunto de movimento, as presenças das casas, não eram necessariamente as lideranças, até porque eu era muito tímida na época, eu estava com 20 e poucos anos, era muito tímida, eu gostava muito de ler, de estudar, mas na minha. E essa presença da primeira turma piloto mudou todo o panorama, porque durante esse evento, esse curso, que ele era um pouco mais demorado do que é hoje, eram muitos livros, eram 6 livros que a FEB publicou, a Federação Espírita Brasileira, então a gente fechava o conteúdo mais ou menos em 4 anos. E na época ainda se falava, é a Universidade do Espiritismo. Depois, quando a gente terminou, a gente descobriu que era o beabá do Espiritismo. Era a alfabetização e que tinha muita coisa pela frente, ali era o básico, né? Então, no meio tempo desse curso, alguém que integrava o curso era funcionário já aposentado do Banco do Brasil, e ele se propôs, porque muitos tinham potencial, mas não sabiam como explorar o potencial, que era o meu caso. Ele falou assim, vocês querem fazer um curso para falar em público?
que eu fiz esse curso para os funcionários do Banco do Brasil anos a fio, que ele chamava de curso de oratória. Isso que eu ia perguntar, é um curso de oratória. Isso. Mas que eu não gosto, porque ninguém ensina o outro a ser orador, sem nato. Agora, expositor, qualquer um pode ensinar, que é como expor um assunto. O orador, ele tem ali o feeling de dominar uma plateia inteira sem usar nenhum recurso. Jesus é um orador perfeito. Sim. Né? No caso de Valdo Franco, também tem essa veia de orador, Raul Teixeira. Nós somos expositores, né? Muito singelos, que estudamos um conteúdo e apresentamos. Aí ele fez essa proposta e todo mundo aceitou e todo mundo participou do curso. E a partir desse curso eu comecei a falar, porque ele falou assim, olha, a metodologia do curso é aprender falando, aprender fazendo. Então eu entrei muda no ESG, nesse estudo sistematizado, e saí falando. Então, me ajudou muito, inclusive na profissão, que eu era da área de jornalismo, mas não aparecia. Eu fazia produção de pauta, eu fazia tudo que você imaginar no jornalismo, desde que não aparecesse e me falasse em microfone. E hoje, para eu calar, é muito difícil. Então, a minha gratidão com o Espiritismo é muito grande, porque me fez despertar essa característica que eu até então não conseguia, não tinha muitas dificuldades, era muito tímida. É o que vão falar de mim. Aí o curso me ensinou uma coisa muito simples. Estuda que você vai ter conteúdo. Ao estudar, você fala de qualquer assunto. Utilizando algumas técnicas, vai ficar melhor ainda. Então, aí a gente passou, por gratidão ao curso, apresentá-lo onde éramos chamados. Então, acho que eu já fiz umas 25 turmas desse curso, não só no meio espírita, e umas 15 no meio profissional. Ensinando na nossa área, ensinando as pessoas a metodologia de como falar qualquer assunto que você quiser. Apresentar uma receita, como é que você vai apresentar uma receita? Sei lá, apresentar a sua cidade. Então, muitas pessoas fizeram curso e apresentaram a cidade. Olha, eu não conheço a sua cidade. Fale comigo como se todos nós aqui não conhecêssemos a sua cidade. O que a sua cidade tem de característica, de qualidades? E assim a gente ia caminhando com a característica de cada um desses participantes, né? Não necessariamente fora do meio espírita, aquela área que ele atua, como eu atuo na área de saúde, não era necessariamente esse o tema. Então, tem gente que falou sobre orquídea, uma exposição maravilhosa sobre orquídeas. Aprendi tanta coisa sobre orquídea que eu nem imaginava que era possível, mas olha só como esse curso é fantástico. E aí, cada 15 pessoas, que é o grupo máximo, porque elas têm que apresentar alguma coisa, tem essa parte prática, então a gente ia aprendendo muitas coisas, né? A realidade é uma história, uma receita do tempo da vovó, que era da família, essas coisas que aproximam bastante as pessoas, né? E era muito gostoso, e Então, a gente está retomando agora, porque é um curso presencial. Já falaram muito, principalmente no meio profissional. Rosana, faz no meio virtual. Eu falei assim, não, no virtual não. E no nível da gratidão que nós escolhemos fazer, é sem custo para quem nos convida. Se fosse pagar, só para você ter uma ideia, até onde eu sei, cada participante está pagando aí em torno de R$500 para fazer esse curso. Nós não cobramos esse curso nada de oratória. Pela gratidão que nós temos com esse curso e com a nossa vida pessoal em relação a esse curso. Então tudo que a gente atua hoje, tudo que a gente faz hoje, tudo que você imaginar, esse curso foi foi a alavanca propulsora. Então, eu queria aqui abertamente agradecer ao que nos convidou para participar pela primeira vez, que é Bandelina Arruda, que é um dos grandes do movimento espírita aqui na nossa região, e de coração agradecê-lo, porque ele fala que eu sou uma das meninas, né, do curso, e ainda me chama de menina até hoje, e eu chamo de professor. E então é um curso que ensina, é um curso de oratória, né?
voltado para o expositor espírita, o curso. Mas também eu posso ensinar com essa técnica qualquer pessoa a falar de qualquer assunto. Se for no meio espírita, nós vamos focar nas atividades espíritas. Tá. Se for em qualquer outro meio, nós vamos levar a pessoa a falar com desenvoltura dentro da realidade dela. Então, assim, só para você ter uma ideia, eu sei que o tempo está correndo, mas tem uma das histórias que mais me emocionam nesse curso, que foi quando a gente foi pela Hemominas, que é a fundação da doação de sangue no estado de Minas Gerais, fazer o curso a convite da Hemominas em Belo Horizonte para servidores de lá, né, da capital mineira. Então, participaram ali 15 pessoas, que é o máximo que a gente consegue. Então, eu fui a Hemominas de Belo Horizonte, se não me falha a memória, 6 vezes, para fazer 6 turmas, e passando a metodologia. E uma das primeiras, acho que foi a primeira, são tantas, mas uma história me marcou muito. Porque uma das pessoas tinha muita dificuldade de falar, e aí ele me confessou em off, ali no cantinho da sala, que era bem apertada, ele falou assim, olha, eu tenho um sonho de cantar a música Marina, de Caymmi, né? Eu falei assim, uai, faz a exposição cantando Marina, como você quer. Você gosta tanto, o senhor de 60 anos, mais ou menos. E aí ele deixou, ele só falou isso. Ele sempre quis muito cantar, mas que tinha muitas dificuldades. E aí o curso foi acontecendo, no final ele foi apresentar. Ele falou da história da música Marina e no final cantou a música Marina. E eu chorei, né? Me Eu emociona até agora. imagino. E é interessante. Aplaudi de pé, né? Porque ele venceu a ele mesmo e deu um show. Né? Ou seja, as pessoas têm os talentos e às vezes, por várias circunstâncias, a gente dentro da doutrina espírita entende isso, podem ter sido experiências um pouco aflitivas em existências anteriores, em que esteve em xeque o seu comportamento, a sua moral, o seu intelectual em público, em atividades que demandavam tomada de decisões e que afetaram muitas pessoas e que hoje apresentam vamos dizer assim, essas dificuldades, principalmente por causa dessas questões passadas, né? Então eu me vejo nisso, né? Eu não falava nada, era muito tímida, tinha muito medo de errar, muito medo de me equivocar, né? E hoje eu falo de assuntos complexos com muita facilidade. E admito que se errei, errei, e vou estudar, e vou chamar os universitários da doutrina espírita para nos ajudar, principalmente Kardec e a turma dele. E aquilo, né, que você estava falando no começo, né? A vontade, né? A vontade, o estudo, o treino, né? Que a gente estava, né? Que você falou no começo, né? Nós também temos uma outra, a gente não vai citar o nome, uma outra companheira que está com a gente na mesma casa, e se ela estiver assistindo, e se ela for assistir, ela sabe que é com ela que eu estou falando, que ela fazia apenas esses serviços que a maioria não prestava atenção na casa espírita. E toda atividade na casa espírita é importante. Sim. Seja limpar uma cadeira, limpar um chão, preparar os copinhos para água magnetizada. Isso são atividades fundamentais, porque dependendo da energia que nós colocamos, por exemplo, nesses copinhos que vão receber a água depois, as pessoas vão estar recebendo isso, né? Então, ela fazia esses serviços e participava de algumas atividades da casa, sempre estudando, mas não se propunha a falar em público. Ficava na dela o tempo todo. Aí eu falei, criatura, vamos fazer o curso, porque isso é importante, você sabe que faz parte da sua história, e ela fez o curso. E hoje também percorre a nossa região fazendo palestra. Então, já foi em vários estados, já faz parte dos facilitadores do curso que nós estamos citando, e a próxima turma vai ser agora em novembro, a gente já vai estar retomando pós-pandemia, aqui já possível, né, tá fazendo, a parte mais difícil da pandemia já passou,
Então, como são só 15 pessoas num salão grande, é possível realizar o curso. Então, na primeira semana de novembro, sábado e domingo, nós estaremos numa cidade vizinha e ela vai estar com a gente monitorando o curso como facilitadora. Legal. Então, é uma vitória para nós quando a gente vê, né, essas carinhas aparecendo em outras cidades e a gente fez parte dessa história. E a pessoa se torna mais um divulgador da doutrina, né? Sim, Da mensagem. seguro, né? Detalhe, né? Porque, assim, a essência de uma fala na doutrina espírita é Kardec e Jesus. Se faltar um dos dois, não é espiritismo. Então, essa é a base essencial que nós passamos nesse curso de expositor espírita. Essa é a base essencial, o alicerce, com duas características importantes: esclarecer e consolar. Então, se a minha fala, por exemplo, sobre justiça divina, não esclarecer e muito menos consolar, a pessoa vai sair muito pior do que quando entrou na fala, né? Na nossa participação ou na fala de alguém. Isso a gente passa com muita ênfase. A gente tem que terminar a palestra pública com um público lá em cima, motivado, estimulado e consolado, principalmente, para que ele tenha mecanismos de prosseguir a vida, cada um daqueles que estiveram ali presentes, mesmo diante de todos os desafios que se apresentam. Então, quando a gente vai assistir alguém falando, a gente sempre observa quando a gente vai junto. Aí, o que você achou? Não consolou, né? Aí a gente fica... Nossa, interessante. Perdeu uma oportunidade de consolar, porque o foco da palestra pública é consolar aquele que vem, que a gente nem sabe o motivo que o leva à casa espírita. E olha, Antônio, a gente, na experiência que tem, a pessoa, quando vai a uma casa espírita, é porque ela já passou por tudo que seria possível, ela passou por cima até dela mesma para conseguir entrar numa casa espírita. Hoje tem o facilitador do virtual, mas Sim. A gente bem sabe que é assim, né? Tem que vencer muitos obstáculos para ter a vontade, a coragem de ir à casa espírita para ver as suas questões. E você falou, né, realmente, né, esclarecer e consolar, até porque é aquilo, né, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, né? Então, realmente, né, a gente tem que estar focado em esclarecer e consolar. Muito interessante. Olha, uma abordagem realmente que, olha, é um detalhe pequeno, mas acho que de suma importância do que você falou agora. Olha. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui corriqueiro, que é muito comum a gente ver em tribuna espírita. Planeta de provas e expiações. Se você for ler ipsilíteres, o que Agostinho de Hipona, Santo Agostinho coloca lá no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vai sair todo mundo do salão. Ai, ai, que planeta é esse? Não, mas se você conseguir colocar o consolo, que é uma experiência temporária, e aí você casa com as perguntas do Livro dos Espíritos, cita lá 132 a 167, que falam que as experiências, elas são de aperfeiçoamento, que nós estamos sob a assistência de vários amigos espirituais que nos sustentam a existência. Aí as provas e as repetições das provas, que são as expiações, ficam mais leves, ficam mais compreensivas, e nós vamos enfrentar qualquer desafio, e aí ficamos consolados, né? Mas se você só ficar nisso, e falar ali, então tem muita gente que caminha hoje na doutrina, que acha que veio aqui só para pagar as coisas que não fez bem no passado, e não é bem assim. Pelo contrário, nós estamos numa oportunidade de aperfeiçoamento. O passado é um detalhe, que é uma lição que aprendemos e que às vezes nós temos que repetir aquilo que não fomos bem. Mas a maior parte das questões que temos a resolver são da atual existência. Sim. E aí esquecem de casar com outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que falam lá que a maior causa das nossas aflições, das nossas dificuldades, dos nossos obstáculos, se encontra na atual existência.
É interessante, né? E né? você, eu tô lendo a série do Manuel Filomeno, lá do Divaldo, que ele conta, né, perseguições espirituais, no mundo de regeneração, né? E são livros, né, em rumo do mundo de regeneração, que ele fala da pandemia. Aquilo ali Sim, é um consolo, né? com certeza. Na verdade, começa Poxa, com transição planetária, né? Que começa lá com a é, transição, depois vem é, amanhecer de uma nova era, isso, aí e depois agora no rumo do mundo de regeneração, a é, trilogia. não, tem, e Maravilhosa. o perseguições espirituais também faz parte dessa série. Sim. E ele fala no Perseguições Espirituais. E o que eu acho importante, né, de toda essa série é o quanto os processos obsessivos interferem nas nossas vidas e quanto que nós, com as nossas falhas, com as nossas nossos vícios, deixamos esses processos obsessivos tomarem conta das decisões que a gente toma e as decisões erradas, né? E então, assim, para mim é muito marcante nesses livros a questão da obsessão, né, dos processos obsessivos. Eu acho que o Divaldo ele tem, através do Manuel Filomeno, martelando nessa tecla, né, pedindo para que nós espíritas prestemos atenção nessa questão, né, de auxiliar as pessoas, né, a manter a sua mente sempre com bons pensamentos, com boas, né, e, e a proceder à nossa reforma, né, curar as nossas falhas para que nós não deixemos nos influenciar por processos obsessivos e incorremos em erros que possam gerar prejuízo para nós mesmos, né? O próprio Manuel Filomeno de Miranda, a gente observa isso nos livros que vêm através de Divaldo Pereira Franco, ele destaca, isso fica bem fácil para quem está vivendo a pandemia. Ele fala que a obsessão é uma pandemia, Sim, né? Ela é de alcance planetário. sim, sim, E, além dessas, nós ainda temos em curso, por causa dessa, as pandemias do autocídio, do suicídio, as sim, pandemias da depressão, da ansiedade, do medo, né, que é muito, muito presente nas nossas relações conosco mesmo e com o outro. é, Então, quando a gente vê algo muito dramático, uma tragédia de um crime, a gente percebe que uma dessas pandemias, ou mais de uma, está ali acontecendo de sim, forma bem característica. E assim, para o público que não é espírita, a obsessão nada mais é do que uma limitação da pessoa que passa pelo processo, e pela lei de sintonia e afinidade, a partir dos pensamentos que tem, dos sentimentos que sente e das emoções que processa, acaba por essas leis imutáveis da sintonia e afinidade se plugando numa linguagem bem moderna aos que pensam da mesma forma. é, Então, é uma das áreas mais desafiadoras para a medicina atual, compreender o ser na totalidade e quando tratar um distúrbio que às vezes começa no psicológico e depois vai para o somático, para o corpo físico, se manifestando em doenças de vários matizes, né? E tudo é o foco desse processo da influência, mas que nós percebemos que a terapêutica espírita é fantástica nesse ponto. Então, se a terapêutica da psicologia também é muito boa, mas ela vai ver apenas o ser material, um ser pensante que tem uma mente, né? Quando a gente adentra a casa espírita, aqui é um ponto que nós gostamos muito. Nós falamos que a casa espírita é o tudo ao mesmo tempo agora. Então, as terapêuticas que ela oferece, associadas com todas as outras que nós temos na vida de relação, da medicina, da psicologia, da odontologia, são as terapêuticas mais avançadas, porque o foco da cura é no espírito.
E o espírito é o dinamizador de tudo isso. Então, a partir do ponto de vista do que ele pensa, do que ele sente, do que ele se emociona, ele vai se associando às pessoas, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Então, por isso que a gente vê esse cenário um tanto quanto desafiador para nós. Então, dentro da nossa família, às vezes nós não compreendemos como que o outro ou a outra é capaz de agir dessa forma. Mas não nos esqueçamos disso. O terapeuta está à disposição nossa, que é Jesus. E ele deu a senha: vigilância e oração. Então, é um dos mecanismos terapêuticos mais eficazes, estarmos atentos. Porque o normal é nós agirmos dentro da imutabilidade da lei do bem. Quando nós saímos desse foco, a gente permite, né, como se a gente abrisse uma redoma de proteção, é uma palavra bem simples para compreender, aí as influências acontecem. Sim. Mas a culpa não é do obsessor, viu, gente? Nós sempre vamos culpar alguém. O obsessor, coitado, ele está sendo atraído pelo que nós sentimos. E então o foco da resolução é nós, é cada um de nós, né? E não o outro. O outro é apenas um amigo que está nos ensinando a sermos melhores. Isso aí, muito bom. E para a gente, então, concluir nosso bate-papo, eu sempre peço uma indicação, ou de livro, ou de série, ou de filme, ou de tudo que você quiser. Você tem alguma coisa para indicar? Isso me fez lembrar Francisco de Assis, quando um dos aprendizes, né, um dos que faziam parte da equipe dele, chegou para ele: e aí, o que tem de novo? E ele: o Evangelho de Jesus. Ele ainda é um ilustre desconhecido de todos nós. Por isso que nós participamos de alguns NECs, para ver se desperta não só a razão, porque conhecer o conteúdo é fácil. Executar a dimensão de exemplificação é o grande desafio nosso. Mas esse é um dos. O livro que a gente ainda indica, né, seguindo essa parafraseando Francisco de Assis, é o Livro dos Espíritos. Mas eu já li muitas vezes. Toda vez que você lê, você é uma nova pessoa. Então, você vai encontrar coisas que você não tinha visto antes. Então, leia e releia. Terminou de ler, começa de novo. Terminou de ler, começa de novo. Terminou de ler, começa de novo. Que é o que nós fazemos. E o filme... Olha, nós estamos naquele momento que Kardec vai deixar bem claro em A Gênese, lá fechando o Pentateuco da codificação, no capítulo 18, a geração nova. Então, nós estamos recebendo nos nossos lares, de forma muito simples, esse mecanismo da vida nos coloca no cenário de convivência espíritos muito melhores do que nós, com características de sensibilidade muito maiores do que as nossas. Então, caracterizando aí a geração nova, que vai muito além da razão e do conhecimento precoces, né? Não só tem esse lado, mas também apresentam uma facilidade de conexão com o sagrado, ideias espiritualistas, ideias de sustentabilidade. E um dos filmes que nós vamos deixar como dica é O Menino que Descobriu o Vento. E aí alguém vai falar assim, mas não tem nenhum olhar espírita. Procure achar o olhar espírita. Porque mostra um menino, uma história real, de um menino que nasceu num país muito pobre da África, e que ele começa a compreender que ele pode mudar a realidade árida, seca e de fome em que ele se encontrava. E ali tem uma relação de embate com a geração antiga, representada principalmente pelo pai. Então, eu não vou fazer spoiler do filme, assista o filme e tire suas conclusões. E faça uma analogia com a geração nova. Então, na simplicidade de um país muito pobre, ou num lar muito acanhado,
de uma comunidade que comumente chamamos de favela, pode estar nascendo um espírito de escola que vai fazer a mudança social na simplicidade da sua experiência ali. Como um certo rabi da Galileia também o fez, nascendo numa desconhecida Nazaré e mostrando para o mundo aonde nós podemos chegar. Muito bom. Rosana, muito obrigado por aceitar o convite, pelo nosso bate-papo. A gratidão é toda nossa. A gente acabou de citar Nazaré. Na verdade, Jesus não nasceu em Nazaré, mas a origem da família da mãe que dá nome a ele, Jesus de Nazaré, Maria era de Nazaré, nós sabemos que ele vai nascer em trânsito indo para Belém. Né? Daquela forma, nos demonstrando que nós também estamos em trânsito pela Terra, numa experiência temporária, e que tudo passa, e que tudo é ensinamento. Então, estamos aqui para aprender, né? Exatamente. Muito obrigado, viu, Rosana? Até a próxima. Meu querido, é uma alegria estar aqui, esperamos ter contribuído e deixamos nosso abraço fraterno a todos e para você. E vou deixar na descrição do vídeo aqui os links para o canal no YouTube, né, do Estudando Kardec. Você tem um canal também, né, um pessoal seu? Sim, então, Rosana Silva, que também tem todo o material do Estudando Kardec. O Estudando Kardec é um projeto novo, muito recente, tem aí pouco mais de 3 meses, e aí nós estamos focando exatamente no conteúdo genuíno da codificação espírita, para aquele que não conhece o espiritismo, ou para aquele que conhece e está já frequentando, compreender um pouco melhor a nossa própria doutrina. Legal. Eu deixo todos os links aqui de contato também. Muito obrigado. Gratidão é toda nossa.